minha vida, seu amor sempre estará. A nuvem do Senhor está neste lugar, sua presença é incomparável. A nuvem do Senhor está neste lugar, sua presença é incomparável. Em tua vida vejo a mão de Deus. Em tua vida seu amor sempre estará. A nuvem do Senhor está neste lugar, sua presença é incomparável. A nuvem do Senhor está neste lugar, sua presença é incomparável. Em nossa vida vejo a mão de Deus. Em nossa vida seu amor sempre estará. A nuvem do Senhor está neste lugar, sua presença é incomparável. A nuvem do Senhor está neste lugar, sua presença é incomparável. Em minha vida, em tua vida, em nossa vida, seu amor sempre estará. Não existirá, as lágrimas não rolarão. Venha rio de vida, venha o teu reino, Senhor. O Rei estará entre nós, o Rei estará entre nós, o Rei estará entre nós, o Rei estará. que ele prometeu. Tu
entre nós, o Rei estará entre nós, o Rei estará entre nós, o Rei estará. Bom dia, que alegria que nos reunimos aqui neste domingo pela manhã, hoje que é o primeiro domingo de Advento. Não sei se você sabe, mas o calendário da igreja é um pouco diferente do calendário civil. Para nós, para a igreja, o primeiro domingo de Advento representa o primeiro domingo de um novo ano. A igreja já começa a celebrar um novo ano a partir do Advento. Então eu posso dizer Feliz Ano Novo para vocês, porque já é um novo ano no calendário eclesiástico. Primeiro domingo de Advento, mais alguns dias, mais algumas semanas, nós estaremos celebrando novamente o Natal. Que bom que você veio até aqui, que bom que você está aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a respeito desse tempo de Natal, para ouvir a respeito de tudo aquilo que Deus fez, continua fazendo e tudo aquilo que Deus ainda fará na nossa vida, na nossa história. O Senhor nos saúda nessa manhã com o Salmo 85, verso 7, onde o salmista clama: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos. Nós queremos ver a misericórdia do Senhor, nós queremos receber a salvação. E é isso que nós recebemos no primeiro Natal. Quando Jesus veio ao mundo, lá no Natal, há quase 2000 anos atrás, a misericórdia e a salvação de Deus se tornaram presentes, foram mostradas, foram reveladas a nós. Por isso, hoje nós podemos nos reunir aqui e falar a respeito da vinda do nosso Salvador, falar a respeito da vinda daquele que veio e deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos uma nova chance. Este culto é realizado no nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Salmo 51, dos versículos 1 até o 5, dizem assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Convido a nos colocarmos de pé para um momento de confissão de pecados. Deus misericordioso, te rendemos graças porque podemos estar aqui nessa manhã e podemos celebrar primeiro domingo de Advento. Podemos lembrar que tu vieste há muito tempo atrás para nos trazer a salvação, para que nós pudéssemos ter uma nova chance na vida com Deus, uma nova chance de relacionamento verdadeiro com Deus.
Obrigado ao Senhor por tudo que Tu fizeste enquanto estiveste neste mundo. Obrigado que nós podemos conhecer essa história e relembrar a história do primeiro Natal. Mas, Senhor, como nós lemos e como o salmista também diz, nós somos pecadores. Nós vivemos na iniquidade, nós temos pecado, cometemos transgressões contra Ti. Nós nascemos na iniquidade, somos concebidos em pecado. Ó Deus, Tu conheces nossa natureza. Não foi com essa natureza que Tu nos criaste, mas por causa da desobediência do ser humano, essa realidade se tornou presente. Nós escolhemos essa natureza pecadora, mas nós pedimos, Senhor, que Tu nos perdoes, que Tu nos laves, que Tu nos limpes, para que nós tenhamos uma nova natureza, para que nós sejamos novas criaturas. Ó Deus, não queremos viver vida de pecado, não queremos viver longe de Ti. Pelo contrário, queremos viver contigo. Queremos que a nossa vida seja um reflexo do amor e da santidade que Jesus viveu. Dá-nos uma fé forte, uma fé firme, fé capaz de lutar contra a tentação e evitar o pecado. Ó Senhor, muitas vezes nós falhamos nessa nossa vida cristã. Ao invés de testemunhar do Teu amor, nós testemunhamos coisas erradas, nós agimos de forma errada. Perdoa-nos, ó Pai, dá-nos um novo coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O salmista continua no versículo 9 dizendo: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que esse seja o desejo do nosso coração, que a gente deseje que Deus esconda o Seu rosto dos nossos pecados e não veja os nossos pecados, mas nos dê um coração puro, um coração que busca servir ao Deus Todo-Poderoso. Se você confessou o seu pecado de forma sincera e honesta diante de Deus, creia que Deus ouve a tua confissão. Deus ouve a sinceridade do teu coração e te dá uma nova chance, te dá um novo começo. Assim eu posso declarar em nome do Senhor Jesus que os teus pecados estão perdoados. Vá na paz de Deus. Amém. Podemos nos assentar e, como pessoas perdoadas, também somos chamados a louvar ao nosso Deus. Convido para cantarmos 2 músicas nesse momento. Então vamos nos render a esse amor. Vou esperar nossa bateria fazer, botar o equipamento todo ali. Aí. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me rendo aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, com meu ser, com meus recursos, com todo o meu respirar, Senhor. Jesus, não só da boca pra fora, mas de todo o coração. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. E a gente vai cantar o quanto o nosso Deus, Ele é soberano. Mesmo quando a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem que saber que Deus sempre será Deus. Sempre. Independente do que a gente, nossa pequenez diante da criação, nós temos que saber que Deus, Ele, no seu infinito amor, mesmo Ele podendo, se Ele quisesse nos eliminar, Ele escolhe nos amar. Ele escolhe morrer por nós. Tu és soberano.
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos ter um momento de oração pela palavra que vamos ouvir nessa manhã. Deus amado, queremos ouvir-te falar. Queremos ouvir aquilo que tu tens preparado para nós nessa manhã. Fala ao nosso coração, de forma que as tuas palavras saciem a nossa sede e a nossa fome de ti. Ó Deus, nós ansiamos por ti. Nós carecemos de ti, ó Deus. Supre-nos, de forma que o nosso relacionamento contigo seja fortalecido, conforme nós aprendemos cada vez mais a respeito de ti. Que as palavras que forem pregadas nesse momento sejam palavras cheias do Espírito Santo, e que o Espírito Santo também esteja iluminando corações para que compreendam essa palavra e sejam transformados. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Convido para abrirem a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, versos 9 ao 13. 1 Tessalonicenses 3, 9 ao 13. E lá diz assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco.
a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Talvez você pode estar se perguntando por que esse texto bíblico no primeiro domingo de Advento? Não deveríamos estar falando de Natal? Pois bem, no primeiro domingo de Advento, nós lembramos sim que Jesus veio como Messias há muito tempo atrás, nasceu em Belém. Mas eu preciso lembrar para vocês que no Natal nós não comemoramos o nascimento de Jesus novamente. Jesus não vai nascer no dia 25 de dezembro. Jesus já nasceu há quase 2000 anos atrás. Nós celebramos, sim, nós comemoramos o nascimento de Jesus, mas Jesus não vai nascer de novo. Jesus já veio para morrer na cruz. Mas nós temos uma esperança. E Advento é tempo de esperança, especificamente o primeiro domingo de Advento é o domingo da esperança. E a nossa esperança é que Jesus vai voltar assim como ele veio a primeira vez. Então, no primeiro domingo de Advento, nós lembramos que o Messias já veio a esse mundo, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Mas nós também lembramos da promessa de que ele voltará. E o tempo que nós vivemos é esse tempo intermediário entre a primeira vinda de Jesus, no Natal, e a sua segunda vinda, que é a nossa esperança. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo no qual nós nos encontramos. E os últimos 2000 anos de história acontecem depois da primeira vinda de Jesus, enquanto a igreja aguarda ansiosamente a segunda vinda, para nos levar junto dele para a eternidade. E esse texto fala da vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A primeira carta aos Tessalonicenses, ela é muito importante porque provavelmente ela é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Foi a primeira coisa a ser escrita. Ela é escrita mais ou menos em torno do ano 50 depois de Cristo. E a gente precisa entender um pouquinho melhor o porquê que Paulo escreve essa carta. E para isso a gente precisa lembrar como a comunidade de Tessalônica começou. Paulo, na sua segunda viagem missionária, tinha a intenção de ir para a Ásia. Mas lá em Atos 16, diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Não era da vontade de Deus que ele fosse para aqueles lados. E ele tem uma visão de um homem da Macedônia, pedindo que ele vá até lá para prestar ajuda ao povo da Macedônia. A partir dessa visão, Paulo então muda o seu itinerário de viagem e vai para a Macedônia, passando por Filipos, onde ele funda a comunidade de Filipenses, onde ele prega o Evangelho, muitas pessoas se convertem. E em seguida, Paulo vai para Tessalônica, a capital da Macedônia. E essa história a gente encontra no início do capítulo 17 de Atos. Tessalônica era uma cidade muito importante. Era uma cidade muito grande para a época, uma grande capital, em torno de 200 mil habitantes. Para nós isso hoje não parece tão impressionante, mas para aquela época 200 mil habitantes em uma cidade era muita coisa. E a cidade possuía um porto muito importante para a época. Então, era uma cidade estratégica para a difusão do Evangelho. Uma cidade que recebia viajantes de vários lugares do mundo. E eu imagino que por isso que o Espírito Santo conduziu Paulo até lá. O Espírito Santo sabia que Tessalônica seria uma cidade
muito importante para propagar o Evangelho para todos os lugares do mundo. Por ali, o Evangelho começou a entrar em direção à Europa. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo conduziu em direção à Europa. E a gente sabe que a partir da Europa é que o Evangelho se espalhou para todos os lugares do mundo. A evangelização, a história da evangelização do mundo passa de forma muito importante pela Europa. Da Europa, ela veio para cá, para a América, especialmente para a América do Sul, para o Brasil. Então, o Espírito Santo é que conduziu a história da evangelização. Nós, seres humanos, podemos fazer os nossos planos, nós podemos traçar nossos objetivos, mas as coisas acontecem de fato de acordo com os planos de Deus. E graças ao agir de Deus, Tessalônica se tornou uma cidade estratégica para a propagação do Evangelho, enviando missionários a vários lugares do mundo. Mas sabem o que é mais interessante? Se a gente lê Atos 17, a gente vai ver que Paulo ficou pouquíssimo tempo em Tessalônica. 3 semanas. 3 semanas. O texto de Atos 17, 2 e 3 vai dizer: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. 3 sábados, Paulo foi à sinagoga dos judeus na cidade de Tessalônica falar a respeito de Jesus. E se a gente continuasse lendo Atos 17, a gente ia ver que isso deu um problema muito grande naquela cidade. Tanto é que os judeus foram atrás das autoridades da cidade para prender Paulo. E não encontraram Paulo. Mas muitas pessoas naquela cidade creram em Jesus Cristo a partir da pregação, e os judeus que tentaram impedir a pregação de Paulo acabaram obrigando Paulo a ir embora. Mas a transformação, essa aconteceu. Muitos creram e uma comunidade passou a existir na cidade de Tessalônica. E o Paulo, então, teve que fugir de lá, teve que sair de Tessalônica, ir para uma outra cidade próxima. Mas Paulo teve uma ideia. Ele pode continuar se comunicando com a cidade de Tessalônica por meio de cartas. E assim surge a primeira carta do apóstolo Paulo. A primeira carta que Paulo escreve na Bíblia foi motivada por causa dessa perseguição. A comunidade de Tessalônica já surge sofrendo perseguição, com desafios. Por isso que Paulo diz aqui que ele quer render graças a Deus. Ele começa com ações de graças esse texto, porque não podendo voltar a Tessalônica, Paulo mandou Timóteo para lá. E quando Timóteo, seu ajudante, volta, ele traz boas notícias a respeito da fé daquela comunidade. Mesmo que Paulo ficou tão pouco tempo lá, as coisas estavam acontecendo e Paulo agradece a Deus por causa da fé daquela comunidade. Obviamente, existiam coisas que aquela comunidade ainda precisava aprender. Eles não estavam completamente aperfeiçoados na fé. E por isso Paulo ora pedindo a Deus que ele possa voltar a Tessalônica e ver eles pessoalmente para reparar as deficiências da fé deles. Ou seja, não é que eles são deficientes na fé no sentido pejorativo, mas eles não tiveram tempo para aprender todas as coisas a respeito da fé em Jesus Cristo. Não deu tempo.
Paulo não pôde ensinar tudo. E isso motiva Paulo a escrever para ensinar mais um pouco, mas também motiva Paulo a querer retornar para Tessalônica para ver aquelas pessoas pessoalmente e poder ensinar aquilo que ainda é necessário ensinar. E por isso Paulo ora dia e noite, ele diz no texto bíblico, com máximo empenho. E de fato Paulo pôde retornar a Tessalônica mais tarde. E é interessante que Paulo, nesse momento da sua vida, ele tinha uma expectativa muito grande de que Jesus iria voltar ainda no seu tempo de vida. E os tessalonicenses também. Tanto é que Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, mais tarde, vai ter que mandar os Tessalonicenses irem trabalhar. Porque eles já tinham parado de trabalhar, eles não trabalhavam mais, porque eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento, que eles não precisavam mais fazer nada. Tamanha era a expectativa da volta de Jesus. Mais tarde, Paulo vai perceber que, de fato, talvez Jesus possa demorar um pouco mais, e hoje a gente sabe que Jesus demorou, né? Ele não voltou no tempo de vida de Paulo. Até hoje Jesus ainda não voltou. Até hoje nós aguardamos. E por isso nós precisamos viver a nossa fé nesse mundo de forma responsável. Nós não podemos erguer as pernas e dizer, Jesus está voltando, não preciso mais fazer nada. Mas o apóstolo Paulo, ainda assim, tem motivos para render graças a Deus pela fé dos tessalonicenses, que aguardavam ansiosamente a volta do Salvador, a volta do Messias. E 3 características que Paulo aponta aqui nesse texto são muito importantes para nós como igreja hoje. Tem 3 coisas que Paulo ora pedindo para fazer, para conseguir fazer ainda na comunidade dos Tessalonicenses. Ele quer suprir aquilo que falta na fé deles, ele quer que eles cresçam no amor e ele quer que eles sejam fortalecidos na santidade. A respeito da fé, então, ele diz, oramos noite e dia com máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. A fé é uma coisa que precisa ser exercitada. A analogia pode ser mais ou menos como um músculo do corpo humano. Se nós não exercitamos o nosso corpo sofre. Ele começa a minguar. Os nossos músculos começam a se enfraquecer. Para que haja uma fé forte, para que a fé seja superada as deficiências da fé, é preciso exercício. Isso significa que se nós queremos ter uma fé madura, uma fé forte, nós não podemos viver a nossa fé apenas no domingo, vindo para a igreja. A fé é algo que nós precisamos colocar em prática todos os dias. Quando a gente na nossa casa busca a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente se coloca em oração diariamente diante de Deus, pedindo e agradecendo os diversos motivos que nós temos. A nossa fé é fortalecida na comunhão, quando nós nos reunimos com irmãos e irmãs na fé. E que momento bonito de comunhão tivemos ontem à noite, na nossa noite de advento. Assim fortalecemos a nossa fé. Uma fé verdadeira coloca Cristo como centro da vida e como único fundamento da nossa vida. Sem isso, nós podemos até amadurecer em idade, podemos envelhecer em idade, mas a nossa fé não amadurece. Sem isso, nós teremos sempre uma fé infantil,
se nós não buscamos a palavra de Deus, a oração, a comunhão. Assim como Paulo queria suprir as faltas da fé daquela comunidade, assim Deus também quer que a nossa fé seja suprida, que a nossa fé seja exercitada, que nós não tenhamos uma fé frágil, mas uma fé madura, uma fé forte. A outra característica que Paulo traz é a questão do amor, quando ele diz: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. A fé é uma coisa individual. Cada um de nós precisa ter fé. Eu não posso ter fé no lugar de vocês, eu não posso crer por você. Mas a fé não é para ser vivida individualmente. A fé é para ser vivida de forma coletiva, na comunhão com os irmãos. E a comunhão depende do amor. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de irmãos e irmãs que também creem no Senhor Jesus Cristo para vivermos em comunhão através do vínculo do amor. E por isso, o nosso amor precisa crescer. Amor uns pelos outros. Porque esse amor também precisa atingir aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, para que elas também possam conhecer a palavra de Deus e se aproximar da comunidade. Muitas vezes vivemos a nossa fé como inimigos uns dos outros. Muitas vezes dentro da igreja existe discórdia. Muitas vezes dentro da igreja falta o amor fraternal. Falta o amor uns pelos outros. A igreja é uma família onde nós devemos construir pontes de amizade e não muralhas de separação. Você já parou para olhar para essa comunidade como sua família de fé? Para perceber que as pessoas que estão sentadas aqui dentro com você são seus irmãos e suas irmãs? Não são pessoas que estão aqui para competir com você. Não são pessoas que estão aqui para ver quem tem mais fé. São pessoas que querem caminhar junto com você, comigo, com todos nós, formando uma comunidade de amor, de aceitação, de perdão e de restauração. Por isso Paulo quer e pede a Deus que cresça o amor dos tessalonicenses uns pelos outros. E por fim, Paulo fala da santidade, quando ele diz: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Santidade, o que é isso? O que significa ser santo? A pergunta que a gente precisa se fazer: se Jesus voltasse hoje, como está a nossa vida? Como Ele nos encontraria? Nós somos pessoas santas? O que Jesus veria em nós? Uma vida que agrada a Deus? Ou uma vida que vive segundo os padrões desse mundo, que não combinam com os ensinamentos de Jesus? A palavra santidade significa separado. Ser santo significa ser separado. Isso significa que você foi separado por Deus para viver para Deus. A sua vida deve ser uma vida vivida para Deus. Isso não significa que você não vai mais ser pecador. Nós somos pecadores. Lutero vai dizer que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Justos porque Deus nos justifica.
Deus nos faz pessoas santas por meio do seu poder, mas nós continuamos pecando, e isso vai ser assim até o dia que nós morrermos. Diariamente nós precisamos lutar contra a velha criatura, contra a velha natureza pecadora. Diariamente nós lutamos contra as tentações, mas Deus nos faz santos. E nós devemos lutar diariamente para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, na fé, na esperança e no amor. Por isso é nossa tarefa, é tarefa de todos os membros da igreja, viver diariamente uma vida que agrada a Deus. Uma vida que busca fazer a vontade de Deus, não para sermos salvos. Salvos nós já somos. Quem crê em Jesus será salvo. A Bíblia testemunha. Nós não devemos viver santidade para sermos salvos, mas para que o mundo nos reconheça como pessoas cristãs, como pessoas salvas, pelo nosso testemunho. Por isso que Paulo pede aos Tessalonicenses que eles se fortaleçam em santidade. Imagina se os Tessalonicenses não vivessem em santidade. Se eles vivessem como todos os outros lá na cidade de Tessalônica. O que teria acontecido com o Evangelho? A palavra do Evangelho teria caído no esquecimento. Tessalônica não teria sido uma grande comunidade missionária, porque as ações dos cristãos envergonhariam o Evangelho. E as pessoas não iriam ter interesse em ser cristãs, olhando para cristãos que não são santos. Por isso nós precisamos ser santos. Nós precisamos fazer a diferença no mundo. Para as pessoas olharem para nós e se interessarem no nosso modo de viver. Terem curiosidade na forma como a gente vive, para que elas queiram ser como nós. Você pode dizer, você vive da forma de forma que as outras pessoas queiram ser como você? Isso é ser santo. Ter uma vida atraente, de forma que as outras pessoas queiram viver como você vive. Tudo isso para que quando o Senhor vier, nós sejamos encontrados sem culpa diante de Deus. Nós aguardamos a vinda do nosso Salvador. Que você possa ser encontrado firme na fé, atuante no amor e com uma vida em santidade. Para que quando o Senhor Jesus voltar, você possa ir junto com Ele para a eternidade. Abaixa a tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Deus amado, fortaleça a nossa fé. Que nós não tenhamos a fé de uma criança, mas que nós tenhamos uma fé madura, uma fé que busca viver contigo de forma sincera, uma fé que se entrega completamente nas tuas mãos. E que essa fé, Senhor, seja vivida diariamente no amor que nós demonstramos pelas pessoas, no amor que nós temos uns pelos outros. Que essa comunidade seja conhecida como uma comunidade que vive o amor de verdade, demonstrando o amor e sendo uma comunidade unida, uma família na fé. E que nós cresçamos e nos fortaleçamos em santidade, de forma a testemunhar com a nossa vida a fé que nós temos. Dá-nos, Senhor, essa capacidade de sermos encontrados sem culpa quando Tu vier nos encontrar. Ó Senhor, nós esperamos e aguardamos pacientemente pela Tua vinda. A Tua igreja clama: vem, Senhor Jesus. O mundo é difícil, o mundo é duro para com as pessoas que creem em Ti.
Mas a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está em Ti, ó Deus. Por isso vem e nos leva para a eternidade junto contigo. É o que nós pedimos. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ter agora um momento de louvor. E durante esse momento de louvor, queremos também levantar as nossas ofertas. Você pode vir até aqui à frente. As cestas serão colocadas aqui à frente. Tem o destino da oferta que será anunciado em seguida. E também a caixinha, a igrejinha onde você pode ofertar para a própria comunidade. Que Deus abençoe dádivas e também doadores. Cantamos a próxima música. Em João 14, 1 a 4 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Nós precisamos crer que Jesus está preparando um lugar para nós. Nós precisamos crer que Jesus vai retornar. A gente precisa confiar nesse Jesus. Porque se a gente não confia nessa promessa, as nossas esperanças se esvaem conforme o sofrimento da nossa vida. Então, que a gente possa cantar essa próxima música sabendo que a gente conhece esse Jesus a cada dia e que Ele nos maravilha a cada dia mais, e que quando a gente cantar, que a gente pode confiar nele, que seja realmente algo do nosso coração. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo.
Pergunto se nós temos alguém que nos visita nessa manhã, alguém que vem pela primeira vez ao nosso culto. Ninguém? Então está bem. Temos algum aniversariante na semana que passou? Alguém que completou mais um ano de vida, um casal que completou mais um ano de casamento? Ninguém? Também não? Então está bem. Queremos ter um momento de avisos. Eu convido o Kleber a nos conduzir os avisos. Bom dia a todos. É com alegria que eu saúdo os presentes, aqueles que nos assistem. E como dito anteriormente pelo pastor, ontem nós já tivemos uma noite muito abençoada, noite de advento, uma programação muito bonita de comunhão e reflexão na palavra de Cristo. Que bom que tivemos pessoas que organizaram, e nós queremos deixar aqui o agradecimento àqueles que organizaram o evento, a programação de ontem. Assim como também, vocês devem estar observando, o templo ele está um pouco diferente, ele está em decoração de festa pelo que há de vir, o nascimento de Cristo. Também queremos agradecer às pessoas, em especial ao pessoal da recepção que organizou e enfeitou o templo. Os avisos são os seguintes: hoje à noite, às 19h30, teremos culto no Jardim Luciana. Os decretos presenciais permitem, então, que nós tenhamos aqui na comunidade 170 pessoas e no Jardim Luciana 40. Nós incentivamos que as pessoas participem desses cultos. No próximo domingo, dia 5, teremos então culto aqui às 9 horas, na Charlau, e às 19h30 no Jardim Luciana. Também lembramos e convidamos as senhoras para a tarde da Oase no dia 7 de dezembro, às 14h30. A campanha do quilo, nós lembramos, e convidamos aqueles que sentirem no seu coração o desejo de contribuir para o projeto Almoço Humanitário no bairro Santos Dumont. O objetivo é auxiliar com alimentos para fornecer almoço para pessoas em condições de dificuldade e vulnerabilidade. Devocionários 2022 estão disponíveis para venda, Castelo Forte Orando em Família, ao valor de R$ 25,00 cada, e presente diário ao valor de R$ 15,00. Ao final do culto, quem tiver interesse pode procurar o pessoal da recepção. Como para hoje, então, destinado à oferta para Fundo de Divulgação da Bíblia e Publicações. Após o culto, nós ainda pedimos para que os membros permaneçam para o momento da assembleia. É importante a presença da comunidade nesse momento, para que a gente possa tomar as decisões em conjunto. Nós necessitamos até por uma questão de estatuto. Obrigado. Obrigado, Kleber. Convido para termos um momento de oração. A comunidade pode se colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Deus poderoso, Pai de Jesus Cristo, te rendemos graças pelo culto que nós tivemos essa manhã. Obrigado pela palavra que nos desafia, também fala ao nosso coração e nos dá esperança. Que nós possamos esperançar na certeza da vinda de Jesus no fim dos tempos, como aquele que irá nos salvar deste mundo, nos salvar da morte e do inferno e nos levar para a eternidade contigo. De forma especial, Senhor, lembramos de motivos de oração nessa manhã. Pedimos pela Lourdes, seu marido, sua família. Tu conheces os problemas e as dificuldades que eles têm passado. Também o seu filho Rafael com problemas com drogas. Que tu estejas com ele, Senhor, o motivando e o fortalecendo a abandonar esse vício, a procurar outros caminhos para a sua vida. Ó Deus, que a tua graça e o teu poder estejam sobre nós.
Nós vivemos tempos difíceis neste mundo, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu nunca nos prometeu diferente. Tu nos disse que no mundo passaríamos por aflição, por dor, por provação, por angústias, mas ainda assim nós devemos ter bom ânimo, porque este mundo foi vencido por Ti. Tu venceu o mundo, Tu venceu a morte, Tu venceu todas as forças que são contra nós. E por isso em Ti nós devemos nos fortalecer para enfrentar os problemas pelos quais passamos. Assim, Senhor, lembramos de forma especial das pessoas doentes. Tantas doenças afligem o nosso mundo, tantos problemas de saúde que trazem sofrimento e dor para pessoas e para famílias. Lembramos das pessoas que passam por tratamentos para essas doenças, que muitas vezes são dolorosos e causam sofrimento. Também aquelas pessoas que passam por cirurgias ou aguardam cirurgias. Dê tranquilidade, Senhor, dê paz, que elas possam confiar nos médicos e, acima de tudo, confiar em Ti. Aquelas pessoas que estão se recuperando também de procedimentos cirúrgicos, que a Tua graça e o Teu poder permita a cura na vida dessas pessoas. Lembramos dos idosos, das pessoas desempregadas, das pessoas que não têm o básico necessário, o mínimo para a sobrevivência. Que elas possam crer em Ti e que Tu possas suprir as necessidades. Usa-nos, Senhor, também para este trabalho. Nos mostra o que devemos fazer por amor ao próximo. Que não sejamos apenas pessoas que oram, mas sejamos também pessoas que agem em prol do próximo. Ó Deus, lembramos de situações de guerra, de situações de fome, de luto. Ó Deus, que a Tua graça console corações, proteja vidas, que a gente possa saber que este mundo pertence a Ti, ó Deus. Tu és Rei e Senhor sobre nós, mas a nossa esperança não se resume a este mundo. A nossa esperança vai além. A nossa esperança está na eternidade. Obrigado por isso, Senhor. Tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que nos aflige, nos incomoda, nós colocamos diante de Ti, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos ficar à vontade e vamos cantar ainda mais uma canção.
Recebamos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz hoje e sempre. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não vou despedi-los ainda, porque nós devemos nos assentar, e agora também teremos nosso momento de assembleia extraordinária. Que Deus conduza e abençoe este momento.